amores! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer o tão esperado vídeo que vocês me pediram muito, que nada mais é que a resenha desta belezura aqui, maravilhosa, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Bom, eu vou falar um pouquinho dessa edição, de como eu li, vou falar um pouco do autor, pouco do contexto histórico, para depois a gente ir pra história, porque para entender bem essa história a gente precisa entrar muito na história da França em 1815 até 1832, tá bom? Bora lá? Eu espero que vocês gostem. Bom, eu tenho o livro na edição da Martin Claret, que é essa edição de colecionador. Normalmente o povo não lê nessa edição, lê em outras edições de bolso, que consegue transportar para outros lugares, mas eu falei assim, não, eu vou ler nessa. E ela é capa dura e ele é um calhamaço, dá pra ver. Ele tem 1500 páginas. Mas a edição é muito caprichada, gente, é muito caprichada. A diagramação dá pra você ler tranquilo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver, na verdade. Mas a diagramação é muito tranquilinha e o livro é dividido em partes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do autor, pra gente entender quem foi Victor-Marie Hugo. Bom, gente, Victor Hugo nasceu em 1802 e morreu em 1885 em Besançon, na França. E além de romancista, poeta e dramaturgo, ele ainda teve uma grande participação na política da França em 1800 e lá vai cacetada. É engraçado porque o pai dele foi um deísta muito republicano e a mãe dele foi uma fervorosa católica, portanto monarquista. Aí, quando os pais se separaram, o Victor Hugo ele foi criado pela mãe, então ele teve muitos ideais monárquicos, principalmente também foi muito focado na fé, no catolicismo. Só que depois, após a Revolução de 1848, Victor Hugo voltou para os ideais republicanos, que no caso era do pai dele. O Victor Hugo, ele acreditava no livre pensamento, portanto ele foi conservador e depois ele mudou para o liberalismo. É engraçado também que ele ainda retrata bastante nas suas obras que o mundo tem que ser organizado através da cooperação e não das lutas entre as classes sociais. Ele visava muito isso e ele reforçava muito que a organização vem através da cooperação entre as classes e não da luta entre elas. Muito influenciado pelo Chateaubriand. E também ele teve críticas de vários dramaturgos da época, como Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, que é um livro incrível. Se vocês quiserem que eu faça resenha também eu faço. E também do Butler, que também é um dramaturgo maravilhoso. Também se vocês quiserem resenha de algum livro dele, eu faço. Eu já li os dois autores e eles são incríveis. Só que é engraçado porque os dois criticaram as obras do Victor Hugo. E o mais engraçado ainda é que o Butler, ele falou nos jornais que a história era incrível, nananana, só que depois ele acabou falando que a obra do Victor Hugo era inepta. E aí foi à tona. Teve umas obras do Victor Hugo que não tiveram muita influência, só que Os Miseráveis, apesar das críticas dos dramaturgos, ele teve grande participação popular, então a população gostou muito da história por refletir também o que eles estavam vivendo, que era a miséria, a fome, tudo de ruim após as revoluções que a França estava envolvida. Nas obras do Victor Hugo, ele retrata muito a religião, a política e filosofia. E nos Miseráveis a gente vai encontrar muito disso também. Às vezes ele dá uns cortes na obra, então toda vez que chega num ápice com os personagens, você tá... Nossa, você tá no ápice dos personagens e você quer saber o que vai acontecer, ele dá uma quebra e vai falar de filosofia, vai falar da política, do contexto histórico. Eu acho que é isso que faz com que a obra dele seja contínua, você não para de ler, porque você fica curioso, você quer saber o que vai acontecer através dessas quebras que ele dá na obra.
Aí a hora que vocês me perguntam, Natália, mas em que contexto a França estava na miséria? Bom, o livro ele se inicia logo com a Batalha de Waterloo, que é quando a França, comandada por Napoleão, é derrotada e ela vai ter que pagar vários endividamentos, ela vai ficar muito endividada, consequentemente a economia vai falir e a população fica na miséria. Então é nesse contexto histórico que a gente vai conhecer o personagem principal, que é o Jean Valjean. Todo mundo diz, quer dizer, muitas pessoas dizem que não existe um personagem principal nessa obra, porque são muitos personagens e tem vários, assim, que ele foca em diferentes períodos, mas ele foca muito nos personagens. Só que pra mim mesmo, principalmente na forma como o livro termina, o Jean Valjean é o personagem principal da obra. E aí ele vai retratar também, através desse personagem, que ele acreditava que era através do trabalho que os trabalhadores conseguiriam crescer na vida. O livro ele é dividido em 5 partes e agora eu vou falar então a respeito de cada um pouquinho, eu vou tentar não dar spoiler, o meu máximo que eu consigo, tá bom, gente? Logo no começo do livro, a gente vai ter a história do Bispo Myriel. Só que depois de um tempo, ele vai ser desfocado. O Bispo Myriel, ele era o bispo da cidade e ele acreditava na bondade de todo mundo. Uma das características era que ele nunca trancava a porta da casa dele. E nisso a gente vai encontrar o Jean Valjean, que ele ficou 19 anos preso nas galés da época por ter roubado pão, enfim, a gente vai conhecer a personagem dele, por que ele roubava, por que ele tinha essa fama, que todo mundo tinha medo dele. Bem nessa época, ele vai ser libertado, o Jean Valjean, e ele vai encontrar o Bispo Myriel, que vai oferecer a casa dele. Aí vai ter um longo desenrolar, só que ele vai ser caçado de novo para ser preso por umas atitudes dele, que eu não vou dizer quais são, vocês terão que ler. Aí ele vai para os Alpes, para o outro lado da França, e ele vai se transformar no pai Madeleine. Ele vai ser uma espécie de prefeito, um benfeitor, e lá ninguém reconhece que ele é o Jean Valjean. E é nessa primeira parte, chamada Fantine, que a gente vai ter um enlaço entre Jean Valjean e Fantine. Fantine, uma mulher miserável, que se apaixonou, teve filha e foi mãe solteira. E ela teve que abandonar a filha dela, e aí a gente vai conhecer em que contexto, por quê, quem é o pai. Ela teve que abandonar a filha dela e ela vive uma vida miserável, e ela vai ser a trabalhadora de uma das fábricas na cidade onde o pai Madeleine, ou melhor, o Jean Valjean, é o dono. Sendo que, ao longo da história do livro inteiro, o Jean Valjean ele é caçado por Javert, que é o policial que lembra do Jean Valjean preso nas galés, e ele não se conforma que ele fugiu. Então, ao longo do livro, ele vai procurar sempre, ininterruptamente, o Jean Valjean. A segunda parte, a gente vai ter a história de Cosette, que é a filha da Fantine. E ela também vive uma vida miserável, e ela mora com os Thénardier. Os Thénardier que abrigou Cosette quando a Fantine a abandonou. Só que eu já vou dando um tempo aí, os Thénardier não são confiáveis. Gente, quando o Jean Valjean, na segunda parte, ele foge com Cosette, o rei Carlos X estava sendo deposto. E quem viria governar depois foi o Luiz Felipe. A segunda parte vai ser muito mais focado ainda na perseguição do Javert em relação a Jean Valjean. E aí o Jean Valjean vai ter uma série de acontecimentos, e a Cosette vai conseguir ir embora com o Jean Valjean. O Jean Valjean vai acabar sendo o pai dela. E aí a gente encaminha para a terceira parte do livro, que é a parte Marius. Que aí a Cosette já é uma adolescente e ela vai conhecer o Marius Pontmercy. Quem que é esse Marius Pontmercy? Gente, ele é o galãzinho da história, tá bom? E um lindo, maravilhoso, que eu sou apaixonada. Conhecer a história dele. Quem foi o pai? E aí é uma parte um pouco tensa também, que eu gostei muito de como o Victor construiu os personagens e as ligações entre eles. É muito
muito incrível. Eu acho que é isso que o Victor Hugo deixa muito legal nesse livro, e acho que é isso que faz do livro ser um clássico. É essa ligação, são muitos personagens, muitos mesmo, e ele faz uma ligação. Eu acho que pra quem não gosta de história vai ser a mais chata, história verídica vai ser a mais chata de ser lida, mas pra mim foi uma das mais legais também. Peraí que eu só vou colar o nome da quarta parte, ó. Idílio da Rua Plumet e Epopeia da Rua Saint-Denis. Nessa quarta parte a gente vai ter todas as barricadas da França que ocorriam. E, ai gente, eu não sei. Teve uma hora durante essa parte que o Victor Hugo deixou um pouco confuso se ele era monarquista ou se ele era republicano, qual lado ele estava. Só que depois ele deixa sim essa dúvida no começo dessa quarta parte, só que depois de um tempo, lá na metade pro final, você acaba descobrindo que o lado em que ele está nessa época, e isso é muito legal mesmo. Bom, nessa parte das barricadas, que é quando os estudantes fazem um levante e tal, o Marius, ele sai da burguesia e ele vai voltar para as forças armadas e lutar nas barricadas também. E aí vários personagens vão lutar nessa barricada, o Jean Valjean vai entrar nessa, até o Javert vai estar lá dentro, só que o Javert é óbvio que ele tá do lado dos monarquistas, então... Ai, segura, Natália, não dá spoiler. Bom, a quinta parte, ela começa assim com ideais bem românticos, bem lindos, bem fofos e aquela coisa toda princesinha, e ela vai caminhando para conclusões. E o jeito que o livro se encerra, eu me arrepio toda hora quando eu falo dele. Os personagens evoluíram muito ao longo do livro, então toda vez que um personagem aparece, o autor, o Victor, ele conta um pouco da história dele para ele estar na situação em que está. E a partir desse momento, ele não explica mais nada, ele só vai contando a história, os desenrolares dos acontecimentos, e você tira suas conclusões do personagem, e eu acho que isso é muito interessante. Eu achei que muitos personagens cresceram moralmente, outros decaíram. Ele foca muito na filosofia e na moral. Então, característica física, ele descreve sim, mas ele descreve mais a moral, o interior dos personagens. Eu achei isso também genial, é incrível. E agora a gente vai falar da estrutura do livro, o que eu acho que prende a leitura, apesar de ser um calhamaço. É que todo o começo de uma parte, que esse livro gigante, ele é dividido em várias partes, né? Eu acho que todo o comecinho, ele começa com uma filosofia, aborda a religião, aborda a sociedade, aborda a história, o acontecimento histórico, o que está acontecendo, e as filosofias, esses debates políticos, enfim, debates sociais. Depois, ele vem apresentando os personagens. Depois que ele apresenta os personagens, ele mostra a ação. Aí, quando tá no ápice dessa ação, ele quebra. Acaba a primeira parte e vai pra segunda parte. Aí você acha, você tá assim, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer. Aí você começa a segunda parte toda eufórica e ele quebra. Ele volta pra filosofia, pelo contexto histórico, aí ele apresenta novos personagens, aí depois ele vai lá, ápice, e quebra a terceira parte. Então, quando eu tava lendo isso, eu ficava assim, meu Deus, Victor Hugo, eu não acredito nisso. Eu ficava com uma raiva, mas uma raiva. Mas eu acho que isso prende a história, e isso também deixa um pouco mais dinâmico. Você conhece vários pontos da época. Eu gosto muito da frase que está escrita na contracapa desse livro, que diz que enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. E eu acho que esse livro não é inútil ainda nesse mundo. Eu acho que muitas pessoas precisam lê-lo.
Eu acho que a gente tem que refletir muito com esse livro. Ele com certeza, gente, é um dos melhores livros da minha vida, ele é o melhor. Ele mudou muito a minha visão de mundo depois que eu li ele. E é uma obra essencial pra gente entender, porque eu, na minha opinião, eu não sou professora de história, não estudei história, assim, estudei o básico da escola mesmo, mas eu acho que o ponto forte da evolução do mundo é a época das revoluções, principalmente lá na França, as revoluções francesas e a Revolução Industrial. Eu acho que esse período, a primeira metade do século XIX, ele é muito importante pra gente entender o mundo em que vivemos hoje. E a gente ter essa consciência de que será que a gente evoluiu? Tá, tem tecnologia, isso sim a gente evoluiu pra caramba. Só que lendo esse livro, tinha vários acontecimentos que ele começava a narrar e eu parava e pensava, meu Deus, parece que ele tá narrando acontecimento de agora. E ideais de agora. Então, assim, o Victor Hugo, ele transporta essa obra pra hoje. A gente consegue sim colocar ela pra explicar os dias de hoje e eu acho isso incrível. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei um pouco rápido com medo do vídeo ficar muito longo, porque eu falo muito. E é isso. Eu espero que vocês leiam esse livro, que eu tenha inspirado vocês a ler ele. Não precisa necessariamente ler ele assim diretão. Tem várias pessoas que lê a primeira parte, aí lê outros livros, lê a segunda parte. Vai intercalando livros com este aqui. O meu caso é que eu maratonei ele do dia 24 de dezembro até 24 de janeiro desse ano. E foi assim uma leitura incrível. Eu consegui maratonar mesmo viajando. Eu acho que o livro me prendeu muito, muito, muito. E a diagramação, a letra não é tão pequenininha não, dá pra ler tranquilo. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários se você já leu, se você quer ler. Dá o joinha e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.